Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Dê uma olhadinha nos cards que vão aparecer na parte superior do vídeo. Saul, filho de Quis, era um homem alto e bonito da tribo de Benjamim. Os israelitas haviam visto os reis dos povos vizinhos e desejavam um homem impressionante que protegeria seus sujeitos e intimidaria seus inimigos. Deus também viu qualidades boas nesse homem, e lhe deu oportunidade para provar seu caráter depois de ser elevado à posição de responsabilidade sobre a nação escolhida. No começo do seu reinado, Saul mostrou uma atitude boa. Samuel, o profeta de Deus mais influente na época, disse que Saul era pequeno aos seus próprios olhos durante essa fase inicial. 1 Samuel 15, 17. A humildade sempre facilita o serviço. Saul foi escolhido para servir a Deus e as pessoas de Israel de uma maneira especial, e seu pensamento humilde dava condições para ser um excelente rei. Na sua primeira grande tarefa como rei, Saul se mostrou um excelente líder. 1 Samuel 11. Ele respondeu à chamada dos residentes da cidade de Jabes-Gileade, sitiada pelos amonitas. Deus estava com Saul e seus soldados, e livraram a cidade da agressão amonita. Com esta demonstração de competência, Saul ganhou o apoio da nação e foi bem aceito como rei. Infelizmente, esse rei caiu no erro que destrói muitos homens poderosos. Ao invés de manter sua humildade diante de Deus como servo do povo, ele começou a se preocupar com sua própria posição e honra. Como os políticos de hoje que vivem ansiosos com as pesquisas de apoio popular, Saul dava ouvidos às opiniões do povo. Quando deveria ter olhado sempre para a vontade de Deus como único padrão do seu procedimento, Saul baixou seus olhos para agradar aos homens e, ainda pior, para proteger sua própria imagem pública. Com essa mudança de foco, Saul se tornou um péssimo rei. As escrituras frisam 5 exemplos das suas falhas. Ele ofereceu um sacrifício sem autorização. 1 Samuel 13. No segundo ano do seu reinado, Saul se preparou para uma batalha contra os filisteus, os principais inimigos de Israel na época. Saul, como rei, tinha grandes responsabilidades nos aspectos civis e militares, mas não era o líder espiritual da nação. Em termos simples, Saul não tinha autorização divina para oferecer sacrifícios a Deus. Mas, ansioso para buscar a ajuda de Deus antes de entrar no campo de batalha, ele se precipitou e ofereceu um sacrifício sem autorização. Esse grave erro de presunção foi o começo do fim para o primeiro rei de Israel. Não cumpriu a tarefa em uma outra batalha. 1 Samuel 15. Deus usava nações para castigar outras por sua rebeldia contra o Senhor. Ele deu para Saul a responsabilidade de destruir os amalequitas por sua desobediência, mas o rei não executou totalmente sua tarefa. Achou melhor trazer sacrifícios para Deus, mas este não se agradou com essa decisão. Os sacrifícios serviam para pedir perdão a Deus, mas o Senhor prefere obediência, e não sacrifícios. Ele foi covarde. 1 Samuel 17. A história de Davi e Golias demonstra a fé do jovem que se tornaria o segundo rei de Israel. Mas, Davi venceu o gigante porque Saul, um guerreiro mais forte e muito mais experiente, não tinha coragem para enfrentar o filisteu. Lutou contra o adversário errado. 1 Samuel 18, 27. Era o papel de Saul conduzir uma nação unida contra seus inimigos externos. Mas, por causa do seu egoísmo, ele se tornou contra Davi, um servo de Deus escolhido para ajudar a nação. Esses conflitos internos enfraqueceram a nação. Buscou orientações da fonte errada. 1 Samuel 28. Depois de se afastar do Senhor vivo, Saul ficou tão desesperado que buscou orientações de um homem morto. Não adiantou nada, pois ele e seus filhos morreram no dia seguinte. Saul tinha condições para ser um excelente rei sobre Israel, mas faltou uma característica essencial: respeito para com Deus e sua vontade. Para sermos bem-sucedidos diante de Deus, precisamos cultivar a atitude que faltou em Saul. Encontramos na Bíblia 2 versões sobre a morte do rei Saul. Cada uma aborda sua morte de maneira diferente. Em 1 Samuel diz que Saul e seus filhos Jonatas, Abinadab e Malquizua foram cercados pelos filisteus. Sem ver alternativas, Saul pediu ao seu escudeiro que o ferisse com a espada, mas ele não quis fazê-lo. Saul, então, pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. 1 Samuel 31, 4, 6. A segunda versão é um relato que um jovem amalequita prestou a Davi.
Segundo o jovem, no Monte Gilboa, Saul estava ferido com sua própria espada, mas ainda não tinha morrido. Atendendo a um pedido de Saul, ele o executou, segundo Samuel 1:8-10. A fim de provar o que fez, o jovem retirou a coroa e o bracelete de Saul. Ao contar a sua versão, gerou grande lamento em Davi, que resultou na morte do jovem amalequita, segundo Samuel 1:14-15. Provavelmente o amalequita tem inventado esta versão a fim de impressionar a Davi e conseguir alguma recompensa, que teve seu efeito contrário. A versão do suicídio consumado é confirmada na passagem de 1 Crônicas 10:4-6, que reafirma o acontecimento descrito em 1 Samuel. Infelizmente, o trágico suicídio de Saul foi consequência da rejeição dos caminhos do Senhor, da desobediência e da infidelidade a Deus. 1 Crônicas 10:13-14. Um abraço e até o próximo vídeo. Aqui tem mais vídeos para vocês assistirem.